Ficou alguma dúvida da aula passada dos estudos descritivos e do estudo de prevalência, que é um estudo descritivo e analítico, né? Ele tem características descritivas e analíticas, depende de qual estatística que eu vou utilizar, né? Ficou alguma dúvida desses Ah, pra estudos? mim, ficou tranquilo, professora. Então, Dá para entender beleza. bem. Então, hoje a gente vai continuar, vamos falar. Eu acho que o coorte a gente até começou a falar, se eu não me engano, né? Ele é um estudo também observacional, analítico, tá? Ele pode ser prospectivo para frente ou retrospectivo, que a gente vai ver um pouquinho melhor isso, que ele pode ser concorrente ou não concorrente. E esse estudo do tipo coorte, o nome coorte significa marcha, né? Na época do Império Romano, coorte significava marcha para frente. Então, na verdade, o sentido dele é sempre da causa para o efeito, tá? E já que ele faz, né, ele permite conhecer a história natural da doença, aí a gente vai lembrar lá da P1, né, lá da matéria da P1. Qual é a medida de ocorrência ou medida de frequência que a gente usa para conhecer a história natural da doença ao longo do tempo? Significa dizer que eu não vou fazer uma leitura Incidência. de incidência. Então, o estudo do tipo coorte, ele é um estudo muito indicado para investigar incidência de doença. Então, todo aquele conceito de incidência, a gente, né, precisa entender para aplicar aqui, tá? Então, a característica principal, quando eu começo, né, a delinear um estudo do tipo coorte, eu preciso, lógico, todos os trabalhos a gente faz um levantamento bibliográfico, né, e trabalha com isso. Mas, com base nessa medicina baseada em evidência, né, com base na revisão, se tiver uma revisão sistemática a respeito do assunto, mas os trabalhos de acordo com níveis de evidência, né? O tipo coorte, ele tem um bom nível de evidência científica. A gente sabe que ensaios clínicos randomizados, né, tem um nível de evidência maior e as revisões sistemáticas com meta-análise. Mas esse tipo de estudo é muito bom, tá? E a primeira coisa que a gente vai fazer na hora de selecionar os nossos pacientes, nós vamos selecionar indivíduos saudáveis. Essa seleção, ela pode ser feita, entre aspas, de forma aleatória, tá? Um pouco diferente do de prevalência, prevalência a gente faz na próxima semana, que vai ser uma aula, uma introduçãozinha à bioestatística, né? Eu vou falar um pouquinho mais disso, mas a amostra, né, a gente tem a amostra simples, aleatória, a gente tem a amostra estratificada, a amostra de conglomerado, enfim. Mas, de uma forma geral, a gente tenta fazer a seleção dos pacientes de forma aleatória. No estudo de prevalência, a gente seleciona uma população de interesse e vai selecionando ali os pacientes, né? Já no caso do coorte, eu preciso ter um grupo que é exposto a um risco que eu estou avaliando, né? Que é a minha variável independente que eu estou considerando, e eu preciso ter um grupo não exposto, só que não sou eu que faço essa exposição. Então, eu preciso fazer uma escolha aleatória dentro do grupo exposto e o grupo não exposto, tá? Então, o que eu vou fazer? Seleciono os indivíduos saudáveis, né? Então, eu posso utilizar um teste diagnóstico, exame clínico, exame físico e um teste diagnóstico para comprovar que esse paciente começa o trabalho como um estudo de incidência que a gente já viu, né? Com o conceito de incidência. Esse paciente, ao início da pesquisa, ele precisa estar saudável, né? Porque senão eu não contabilizo, né? Um caso novo, porque ele já começou doente. O fator de interesse que se pretende investigar, então, normalmente, eu investigo, na verdade, o fator de risco e acompanho aquele paciente dentro do grupo exposto e grupo não exposto durante um período de tempo, que pode ser 1 ano, pode ser 5 anos, pode ser 10 anos, depende. É importante lembrar que mesmo que seja um trabalho longo de 10 anos, 5, 10 anos, eu não preciso esperar esse tempo todo para fazer algum tipo de publicação, tá? Eu posso fazer publicação de resultados preliminares, não tem problema nenhum. Então, eu tenho um projeto de pesquisa de 5 anos, mas eu faço uma leitura daqui a 1 ano e vejo o que aconteceu com aqueles pacientes. Faço uma leitura daqui a 2 anos e vejo o que aconteceu com aquele paciente, tá? Então, e publico. Então, é importante a gente saber que a gente pode fazer essas publicações. O fator de interesse, como eu falei,
o principal fator de interesse é o fator etiológico, desculpa, é o fator de risco, tá? Etiológico não, fator de risco. E aí eu vou ver o que acontece. Pode ser que eu esteja mirando em alguma coisa, né? Aliás, eu sempre estou, eu levanto uma hipótese, né? Que aquela causa vai surtir um efeito, né? Vai desenvolver uma doença por conta daquela causa. Normalmente, eu tenho essa justificativa, né? E aí eu vou traçar o meu objetivo do trabalho. Mas esse tipo de estudo pode ser que no decorrer do meu estudo, outros desfechos aconteçam. Eu mirei numa coisa e acertei outra. E aí isso pode ser o início de uma nova pesquisa, o início, uma descoberta nova para a medicina, né? Para a academia. Então, são estudos importantíssimos com níveis de evidência alto. A temporalidade, que é um indicador de Hill, que a gente vai ver na nossa última aula, que é a causalidade, né? Hill foi um pesquisador que na década de 60, ele fez um estudo do tipo caso-controle, que ficou um estudo muito conhecido, que a gente vai falar um pouquinho depois, que é exatamente o fator etiológico para a busca, né, do fator etiológico para câncer de pulmão, né? Então, ele considerou, após esse estudo, que era um estudo de caso-controle, após esse desenvolvimento desse estudo, dessa associação de causa e efeito, mas ele procurava etiologia, depois desse estudo de caso-controle, ele partiu para vários estudos do tipo coorte. E ele fez uma proposta de 9 princípios, né, de 9 critérios, desculpa, de causalidade, né, de inferência causal. A temporalidade é um desses critérios que define, né, analisa bem, você consegue separar a exposição do desfecho. A prevalência a gente não consegue fazer isso, tanto que eu posso ter um viés temporal por conta desse critério que a gente não consegue definir com clareza na prevalência. Mas no estudo do tipo coorte, esse critério, que é um dos principais critérios de Hill, ele fica muito claro, muito evidenciado. Eu consigo analisar tranquilamente, tá? A influência daquele fator sobre o desfecho, porque eu faço, no mínimo, 2 momentos de leitura, então eu separo bem. O paciente, ele começa a pesquisa saudável e eu consigo analisar, de fato, a incidência, quando aconteceu, como aconteceu, tá? Como eu falei, ele é para conhecer a história natural da doença, não tem maiores questões éticas, apesar da gente saber que todos os trabalhos hoje em dia a gente precisa passar pelo comitê de ética, todos os trabalhos, tá? Relato de caso, inquérito, todos eles. Mas se a gente parar para pensar, como eu não vou fazer nenhum tipo de intervenção, na hora de jogar na plataforma para lançar, para a plataforma distribuir para o comitê de ética específico, né, no nosso caso aí de Vassouras, ele vai fazer alguns questionamentos, vai fazer algumas solicitações de termo de consentimento livre esclarecido, onde você, nesse termo, você vai relatar para o paciente que a própria, a gente tenta minimizar, né, qualquer situação para esse paciente, mas que expõe esse paciente a um risco, mas claro que existe o risco, né? Ele é ciente desse risco e o comitê, ele pede, né, que o paciente assine, ele precisa entender os riscos que ele está correndo dentro, apesar da gente não estar expondo ele a nada, é uma questão que já acontece. Agora, se é um trabalho que existe já na literatura, né, uma exposição, que eu já tenho dados consistentes, né, e uma força de associação grande, dizendo que esse trabalho, que essa exposição gera um dano, eu não posso, né, fazer um novo trabalho em cima de uma informação que eu já tenho, que aí sim eu estou colocando o meu paciente sobre um risco desnecessário, né, uma exposição que eu já sei que não causa, que é maléfica, né, então eu preciso, tem essas questões éticas que eu preciso verificar. A coorte, como eu falei, ela pode ser prospectiva, quando ela corre junto com o tempo. Eu começo o trabalho hoje, faço a leitura inicial, paciente saudável, e depois eu vou correndo e fazendo análise ao longo do tempo.
e tem uma coorte retrospectiva, ou não concorrente, que não corre com o tempo, a gente chama de uma coorte histórica. Eu começo o trabalho hoje, mas eu faço uma pesquisa, por exemplo, eu começo a fazer a leitura de prontuário do início de 2020 e acompanho esse paciente até agora, 2022, tá? Por meio de prontuário, né? Informação secundária, tá? Então, o estudo de coorte sempre parte da causa para o efeito, então, por isso que ele é ao longo do tempo, tá? Ele vai para frente no tempo, mas esse trabalho aqui, a coleta de informação pode ser prospectivo concorrente ou retrospectivo não concorrente. Então, como que é o desenho, né, o delineamento desse estudo? Eu tenho um grupo exposto, de preferência, eu também seleciono esses pacientes de forma aleatória dentro da exposição, então eu tenho um grupo de pacientes que estão expostos. E aí eu vou selecionar um número de pacientes que seja representativo. Vocês lembram daquela aula que eu falei de inferência indutiva? Que eu tenho uma população, eu vou tirar de forma aleatória uma amostra, vou colher os dados, enfim, vou aplicar a estatística, e a partir daí, né, do meu intervalo de confiança, do meu nível de significância e do meu teste estatístico que eu vou utilizar, eu posso dizer que o que acontece nessa amostra, na aula que vem a gente vai ver um pouquinho melhor isso, o que é validade interna, externa, eu falo que existe, né, essa amostra é representativa dessa minha população. No caso do coorte, eu também tento, dentro dos grupos, né, grupo exposto e grupo não exposto, porque não sou eu que faço a exposição, mas dentro desses grupos também escolher de forma aleatória, tá? E aí, nesse grupo exposto, pode ser que esse paciente desenvolva a doença em questão, pode ser que tenha um outro desfecho que eu nem estava esperando, e pode ser que esse paciente não desenvolva. E o que acontece, né, que mesmo que eu não estivesse esperando, eu vou colocar no meu trabalho também, nos meus resultados, mesmo que não seja a associação, né, a hipótese que eu tenha levantado. Mesmo que não seja a hipótese, né, eu preciso, o que acontece de desfecho que está fora daquilo que eu estava esperando, eu preciso colocar, porque pode ser o início de um novo trabalho, até para mim mesmo. E o grupo não exposto, né, que também pode ter casos, né, desenvolver casos incidentes, ou então pessoas sadias. As vantagens do estudo de coorte permite esclarecer e garantir a relação temporal entre exposição e desfecho. Então, esse critério de causalidade ele fica muito claro, porque eu consigo esclarecer essa relação de causa e efeito no tempo, né? Quem vem antes. É útil quando a exposição é rara. Como é um estudo, né, de incidência em que a gente foca na exposição ou no fator de risco, tá? Não que eu acompanho tudo, né? Mas eu foco na exposição. Então, ele é um excelente estudo para exposições raras, tá? Agora, ele é um péssimo estudo para doenças raras. Por quê? É um estudo longo e é um estudo caro. Se eu pego uma doença rara de baixa prevalência, provavelmente eu vou ficar acompanhando esse paciente por alguns anos, por um tempo, gastando dinheiro, gastando tempo, e pode ser que o paciente não desenvolva a doença. Então, não é um estudo indicado para doenças raras ou doenças, até mesmo doenças novas, porque as doenças novas eu tenho poucas informações. Então, num primeiro momento, eu vou fazer um caso controle, tá? Relato de caso controle, e depois eu parto para a coorte. Aí sim, eu já vou ter um pouco mais de noção, eu vou ver quais são as exposições, né, que o meu paciente está ali exposto, vamos dizer assim, exposição que está exposto, mas é isso mesmo, né? Quais são os fatores de risco que esse paciente está exposto, melhor assim. E aí, a partir desse momento, eu começo a fazer estudos de coorte, tá? Para doenças novas, né? Então, ele não é eficiente para doenças raras, tá? Permite examinar os múltiplos efeitos como vantagem, né, de uma única exposição. Então, a gente costuma dizer o seguinte, o estudo do tipo coorte, a gente analisa
uma, no máximo 2 possibilidades de exposição, mas normalmente é uma, tá? E o que essa exposição pode causar? Pode ser que essa exposição abra um leque de possibilidades, né? De desfechos. E a gente vai examinar cada um deles naquele período proposto. Permite que se façam medidas diretas de incidência da doença nos expostos e no grupo não exposto, tá? Como desvantagem, eu já falei, eles são caros, são longos, não são bons para doenças raras. A validade dos resultados pode ser muito comprometida por perdas durante o período de segmento. E aí a gente volta lá na P1, né, quando a gente falava de 2 possibilidades de cálculo de incidência, vocês lembram disso? No estudo do tipo coorte, muitas vezes, a gente tem essa dificuldade. Por quê? Como o paciente ele assina um termo de consentimento livre e esclarecido, tá? Ele pode ser que ele queira participar da pesquisa até o final, pode ser que ele não queira, é um direito dele, tá? Pode ser que esse paciente venha a óbito por outra razão, porque normalmente são trabalhos longos, né? Pode ser que esse paciente tenha se mudado, pode ser que esse paciente simplesmente não queira mais participar, pode ser que esse paciente tenha morrido por uma outra causa, tá? Então, ele pode sair do segmento. Então, na minha metodologia, nos casos de estudo do tipo coorte, eu já tenho que prever isso. Então, eu posso fazer, né, aquela ideia. É um estudo de população aberta, vai entrar e sair paciente? É um estudo de população fechada? Ele é um dinâmico estável, né? É uma população aberta que pode sair, mas eu vou repor um paciente. E aí, com base nessas informações, eu vou decidir se eu vou utilizar o cálculo de incidência acumulada ou cumulativa, ou se eu vou utilizar a densidade de incidência, tá? Estudos de coorte, ele tem etapas, né? E como que seriam essas etapas? Aqui, ó, não sei se vocês já perceberam, tem uma tabelinha 2x2, que eu falei quando a gente fez a aula de análise e método diagnóstico, eu falei que era uma tabelinha de contingência 2x2 que a gente ia usar, né, em vários momentos aqui da P2, de assunto de P2. Primeira coisa, eu vou identificar a população de estudo. Eu vou determinar, né, os pacientes saudáveis e eu vou ver que pacientes estão expostos e que pacientes não estão expostos àquela situação. E, em seguida, eu faço o acompanhamento do grupo pelo tempo que eu desenhei na minha metodologia, que eu coloquei lá na minha metodologia. Vai ser 1 ano, vão ser 2 anos, Isso tem muito a ver com a leitura que eu faço, tá? Com o levantamento bibliográfico que eu faço, do que já tem de informação a respeito daquela doença, daquele desfecho, daquela situação. Então, tudo que eu tenho na literatura, eu preciso buscar informação. Se for uma doença que ainda tem pouca informação, não rara, mas uma doença que tem pouca informação, eu busco similaridade, né, com outros trabalhos, para que eu possa desenhar a minha metodologia. Então, nessa segunda etapa, que eu acompanho os grupos por um período para verificar a incidência nos grupos expostos e não expostos, eu começo a ter uma noção, né? Eu já sei medidas de frequência, agora eu vou entrar nas medidas de associação. Como eu estou levantando uma hipótese, tá? Eu preciso fazer uma associação de causa e efeito. Então, o que eu faço? A medida de efeito, ou a gente faz esse cálculo por conta de um critério de Hill, que é a força de associação. Então, essa medida de efeito é a razão da taxa de incidência. Então, essa razão de taxa de incidência, eu vou pegar a incidência no grupo exposto sobre a incidência no grupo não exposto. É uma razão simples, tá? Essa razão simples, que a gente chama de razão simples de incidência, se chama risco relativo, tá? E aí, esse risco relativo, ele vai mostrar para mim quantas vezes é maior o risco entre os expostos comparado com o grupo não exposto. Na aula que vem, a gente vai ver que existem algumas possibilidades. Pode ser que esse resultado seja igual a 1, pode ser que esse resultado seja maior que 1, pode ser que esse resultado seja menor que 1. E aí a interpretação disso também é importante na hora da estatística, né? Na hora de análise de resultado.
E aí, para calcular, né, para a gente medir essa força de associação a partir do cálculo do risco relativo, a gente faz, né, o delineamento de estudo. A gente faz uma tabelinha 2x2 e coloca. Primeiro, verifica se existe a ocorrência da exposição. O paciente está no grupo exposto ou ele está no grupo não exposto, né? E aí, no grupo exposto, no primeiro, a gente vai ter algumas possibilidades, né? Ele pode estar exposto e ter desenvolvido a doença, que aparece aqui como letra A. Ele pode estar exposto e não desenvolver a doença, que seria a letra B, e aí a gente soma A mais B para ser o total de expostos. E eu tenho uma outra situação, que é o não exposto, que desenvolveu a doença, que é a letra C, e o não exposto, que não desenvolveu a doença, que é a letra B, e eu vou também somar o C com D, que é o meu total de não exposto. Como eu já vi o conceito de risco relativo, que é essa minha força de associação, que é dado exatamente pela razão das incidências, eu vou colocar no meu numerador A sobre B mais A sobre A mais B no numerador, que é a razão de incidência no grupo exposto, número de casos incidentes no grupo exposto, sobre o número de casos incidentes, C, sobre C mais D, que é o total de pacientes não expostos. Então, o risco relativo é dado dessa forma. O risco relativo, a razão de prevalência, esse aqui é um estudo de incidência. Então, risco relativo é uma razão simples das incidências, né? No grupo exposto e não exposto. No estudo de prevalência, o meu estimador, né, que vai fazer essa medida de associação, vai ser a razão de prevalência, porque é um estudo de prevalência e não de incidência. Só que ele é construído de forma muito parecida, porque vai ser a minha prevalência num grupo teoricamente exposto, porque a gente sabe que por falta da temporalidade, né, do critério temporalidade, eu não posso fazer uma afirmação mais incisiva, né, mas eu faço sugestões daquilo. Então, eu tenho também uma possível exposição e não exposição, e eu faço razão de prevalência, que é exatamente igual, só que aqui eu contabilizo a prevalência e não a incidência, tá? No grupo nos estudos seccionais, transversais ou de prevalência. A diferença é essa. O nome aqui da medida de associação, né, que mede essa força de associação, é risco relativo, e no trabalho de prevalência é razão de prevalência. Tá? Isso cai bastante em prova. Aqui a gente vai ver também um pouquinho na semana que vem, mas só para já adiantar, a gente pode ter um risco atribuível quando, por exemplo, a gente tem para descartar um fator de confusão, ou a gente tem uma outra exposição, né? Então, a gente faz um cálculo também de uma outra medida, que também dá para a gente um pouquinho dessa força de associação, mas o principal é risco relativo, mas existe uma outra que se chama risco atribuível. Mas se alguém perguntar, né, a principal, né, medida de associação que a gente usa para esse tipo de estudo é o risco relativo. O risco atribuível, ele é a incidência no grupo exposto menos a incidência no grupo não exposto. Não é uma razão, é uma diferença, tá? Professora, Oi, pode falar, amigo. eu não sei se eu fiz uma confusão. Volta aí rapidinho o slide anterior, se puder. No cálculo aqui, Sim. a senhora colocou aí que o cálculo é o A dividido sobre A mais B e C dividido por C mais D. Mas esses valores aí não é para você achar a incidência do exposto e do não exposto, e para achar o risco relativo, não seria a incidência dos expostos dividido pela incidência dos não expostos? Depois que achar a incidência, eu fiz confusão nesse negócio. Você falou, é isso aí. É o que você falou. Tá bom, Tá? então. Você vai calcular primeiro Né? a incidência nos não expostos. O que é essa incidência? Desculpa. Primeiro a incidência nos expostos. O que Sim, seria isso? seria Incidência, né, número de casos sobre o novos total sobre o de total de expostos, expostos. Esse é o numerador, certo? para eu fazer a medida de associação, né? E aí eu vou para o denominador, vai ser incidência no grupo não exposto. Aí por isso que fica A Não é sobre porque A mais B sobre C mais D.
É que eu fiz separado, eu não fiz assim, dividido por divisão. Não, pode Tudo fazer. Aí Ah, você tá. coloca o Eu fiz com... resultado, Tá tá? certo. Tá Não tem joia, problema obrigado. não. E pode levar a calculadora também para a prova, porque não é isso que eu quero que vocês saibam como fazer, tá? Tá joia, obrigado. Nada. E aí a gente termina esse primeiro momento, né? Que é que é o coorte, e aí a gente entra, tem colega colocando aqui que está sem luz. E aí a gente coloca aqui, a gente entra no caso controle. O caso controle são estudos também que usam como unidade de estudo o indivíduo e não o agregado, tá? Então, ele contabiliza paciente por paciente, e a característica principal dos estudos do tipo caso controle é que eu já parto, né, eu já começo o trabalho com o grupo caso definido. Então, normalmente, o que acontece? Eu tenho um estudo descritivo de relato de caso, né? Esse estudo descritivo, ele me passa detalhadamente as situações em relação ao paciente, em relação ao ambiente que ele está, em relação a diagnóstico, em relação ao tratamento desses pacientes, né, o que foi feito desses pacientes e quais são as características deles. E aí, eu já, desse estudo descritivo de série de caso, eu já tenho um grupo caso na mão. E a partir daí, eu posso fazer um estudo de caso controle, caso eu não tenha informação, por exemplo, da etiologia. Então, ele é um excelente trabalho para investigar causa. Então, eu parto já do efeito para a causa. Eu não sei por que o paciente desenvolveu aquilo. Pode ser uma doença nova, pode ser uma doença rara, tá? Pode ser uma doença que já existe e que está começando a se modificar por alguma razão, certo? Então, eu preciso disparar uma investigação epidemiológica, né? Então, o caso controle, ele é um dos primeiros trabalhos que a gente desenvolve, tá? E para eu formar esse grupo controle, eu não formo esse grupo ao meu bel prazer, tá? O que eu vou fazer? Eu tenho o grupo caso na mão. Para eu conseguir fazer comparações e buscar causa, eu preciso parear esse grupo controle. O que seria isso? Eu vou pegar as informações desse grupo caso, eu vou ver na epidemiologia descritiva o local onde eles estavam, a população e quem esteve mais ou menos na mesma situação ao mesmo tempo, na mesma localidade, tá? Então, tempo, espaço e pessoas são importantíssimos para eu formar o meu grupo controle. Um exemplo clássico, né, que a gente usa muito de caso controle foi aquele caso da microcefalia, daquela pesquisadora, uma médica pernambucana, porque quem é da área de saúde está observando, ou deveria estar observando o tempo inteiro o que acontece com a nossa população, né? E quando a gente percebe que existe alguma mudança numa situação, aumento do número de casos de uma determinada doença, de um determinado agravo, ou uma modificação, é necessário disparar uma investigação, tá? Então, o que acontece para eu parear, né? O que aconteceu no caso da microcefalia? Essa profissional, ela começou a publicar, né, a descrever os casos, a série de casos, publicar, e aí ela pegou essa série de casos, pegou um grupo caso, e começou a buscar pacientes, né, bebês que tinham passado na mesma época, nas mesmas unidades, feito o pré-natal ao mesmo tempo, e aí ela pareou, né, o grupo controle com o grupo caso. Porque não adianta eu ter um grupo caso em Miguel Pereira, tem um grupo caso aqui de uma doença rara. Então eu vou pegar algumas pessoas lá de Volta Redonda que não tiveram nenhum contato com o pessoal de Miguel Pereira. Não faz sentido, tá? Então eu preciso ter esse cuidado na hora de formar o grupo controle, tá? De pareamento. Esse estudo ele é chamado de observacional analítico retrospectivo, ele sempre é retrospectivo, tá? Ele sempre volta no tempo. Alguém falou no chat?
Rodrigo, a Covid-19 é um bom exemplo no início, tá? No início das pesquisas, porque o Covid-19 a gente já tem 2 anos e meio para mais, né? Mais de 2 anos e meio de estudos, uma quantidade enorme de estudos. Então, hoje da Covid-19, a gente já está num nível de evidência bem maior, né? A gente já está desenvolvendo aí trabalhos de revisão sistemática a respeito da doença, tá? Só que no início, o que aconteceu lá atrás? Os primeiros casos de Covid-19, né, em Wuhan, em 2019, mês de novembro de 2019, eles foram publicados, né, os casos como estudo descritivo de relato de caso, normalmente é assim que acontece. Em seguida, você começa a fazer estudos de caso-controle, tá? Porque você quer buscar a etiologia da doença, o que causou aquela doença, porque a gente sabe que a gente precisa achar o caso índice, a gente precisa achar de onde surgiu, para que a gente possa intervir. E esses estudos, né, eles são, como se fossem os primeiros, ele tem um nível de evidência, não é que seja ruim, mas naquela pirâmide eles estão, né, a gente vai estudos com animais, estudos em vivo, depois a gente começa estudos descritivos, que são muitos, depois a gente sobe um pouquinho mais na pirâmide, caso controle, a gente sobe mais, coorte, tá? Então, a gente começa a desenvolver assim a nossa pesquisa. Os estudos de caso controle, eles são muito indicados para surtos e epidemias, tá? Ou diante de agravos desconhecidos, que eu preciso de uma identificação urgente do agente etiológico, tá? Porque, como a gente já viu, né, a incidência é uma medida de frequência que dá para a gente uma ação imediata para controle. Esse estudo de caso-controle, eu não estou vendo propriamente dito a incidência, não é propriamente a incidência, mas é o número de casos novos, né? É uma doença nova, é uma doença rara, e eu vou pegar esse número de casos e vou buscar a causa. Então, ele me dá esse dinamismo, né, na minha resposta aqui para uma ação de controle imediato. Então, ele é excelente para epidemia e para conter pandemias, tá? Então, Professora, Oi. não sei se você viu uma reportagem sobre uma hepatite aguda que está sendo registrada em crianças na Europa. Sim, eu vi. Europa, Canadá também, tem casos já. Isso. Eu Aí preciso... usaria já para esse tipo de estudo que estão investigando e não se enquadrou em nenhuma dessas hepatites já conhecidas, né? Sim, os estudos estão sendo de caso controle, tá? Caso controle, né? Sim, agora, os casos, né, eles começam a ter respostas, eu ainda preciso aprofundar um pouquinho, para eu ler melhor isso daí, mas eles já começam a avançar para um estudo de coorte também, tá? Aí depois vão começar, e já, na verdade, já devem estar fazendo, que é o tratamento, que são estimadores de tratamento. Isso tudo é muito rápido na pesquisa hoje em dia, tá? Então, estimadores de tratamento são ensaios clínicos. Ah, então já é, né? Tem umas crianças que já até foram submetidas a transplante, né, do fígado. Sim, e aí eles acompanham isso, aí nesse caso, né, esses são casos de transplante, por exemplo, é tratamento. Então, pode fazer estudo sobre a medicação, né, estimadores de tratamento mesmo, qual é a melhor terapêutica utilizar, tá? Tudo isso é muito dinâmico. A gente divide aqui de forma didática, né? Só que esse processo é muito dinâmico, é muito rápido, porque as informações são muito rápidas. Então, eu tenho um grupo que está pesquisando etiologia, saiu já a resposta, publicou, o outro já está em andamento com um coorte que pega a informação desse estudo aqui de caso controle para acrescentar aqui informação, e eu já tenho um outro grupo que está pensando em tratamento, fazendo estudos já de ensaios clínicos randomizados controlados, tá? Tudo isso é muito dinâmico. E aí, dependendo, um vai colocando informação do outro, tá? É verdade, já até descartaram qualquer ligação referente à vacina do Covid, né? Eu não sei se chegaram a descartar 100%, mas nos estudos preliminares não encontraram nenhuma ligação. Tá? Isso foi a última coisa que eu li, mas eu preciso aprofundar um pouquinho mais
para passar a informação certinho. Eu não sei em que pé está hoje, não, porque é tudo tão rápido, né? Eu não sei como É muito está hoje. rápido. Tá? Mas realmente, assim, a gente tem filho pequeno, então, né, é assustador, né? Mas vamos lá. A vida é assim mesmo. Bora, né? Então, a gente sempre parte, né, dos estudos caso-controle do efeito para a causa. Então, porque os pacientes já estão doentes, né? Então, esse grupo caso, eu vou buscar, ele não tem risco de desenvolver doença, tá? Porque ele já está doente. O grupo caso já está doente, o grupo controle já foi exposto lá atrás, porque a gente pesquisa, a gente pareou, então, se houve uma exposição, foi lá atrás, tá? E aí, desse grupo caso, eu posso ter tido uma exposição no passado, porque ele é retrospectivo, ou posso não ter tido exposição. Eu vou ter pessoas que tiveram e outras que não tiveram. E no grupo controle é a mesma coisa, tá? E aí eu vou fazer as etapas aqui. Antes eu vou falar da vantagens e desvantagens, né? Indicação também. Depois a gente fala da medida de associação. Então, esse tipo de estudo ele é muito útil para doenças raras, porque como eu já tenho grupo caso, e eu não... uma coisa que eu acho que eu pulei. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Esses grupos não precisam ser necessariamente representativos da população em geral. Lembra que a gente falou de população amostra e que essa amostra precisa ter uma inferência indutiva? Ou seja, eu preciso provar que o que acontece nessa amostra representa a minha população, o que aconteceria com a minha população. No de coorte e no de prevalência, eu tenho essa necessidade de representar a população em geral. Nos estudos de caso-controle, eu não tenho, porque eu estou buscando causa da doença. Então, eu tenho um grupo caso e eu vou criar um grupo controle, que eu tenho que ter muito cuidado na hora de criar. Mas eu não preciso representar a população. Estou buscando etiologia, estou investigando etiologia, é outra história, tá? Por isso que é importante a gente saber que tipo de trabalho que a gente vai desenvolver, tá? Então, com todas as informações que a gente teve até hoje, em relação à distribuição da doença no tempo e no espaço, que são os pilares da epidemiologia descritiva, e que eles vão ser importantes também na epidemiologia analítica, o levantamento, né, a gerar hipóteses, fazer as medidas de associação, utilizar a informação das medidas de frequência, saber o que eu quero, qual é a leitura que eu quero fazer, né? Então, tudo isso é importante para, na hora de fazer a metodologia, eu saber classificar o que é o meu trabalho, né? Então, ele é muito indicado para doenças raras, tá? Mas ele não é bom para exposições raras, porque se eu sei qual é a doença rara, né, que eu estou trabalhando, se a exposição for rara, pode ser que eu não ache, né? Então, ele não é bom para exposição rara. Mas ele é muito bom para doenças raras e para doenças de período longo de latência. Ele permite avaliar um grande número de fatores de exposição, tá? Ao contrário do de coorte, o coorte normalmente avalia um fator de exposição, às vezes 2, né? Mas um principal. E aí ele pode ter vários desfechos, certo? O paciente pode desenvolver a doença X, pode desenvolver a doença Y, enfim. Esse caso, no caso controle, é o contrário. Como eu parto da causa, como eu parto do efeito, voltando, eu posso avaliar inúmeros o quê? Fatores de exposição. É o contrário do coorte, tá? Tanto a exposição quanto o desfecho já ocorreram quando eu começo a pesquisa. Tá? Então, se já ocorreram, eu posso ter duas possibilidades grandes de viés ou de erro sistemático, que um deles, né, esse tipo de trabalho é muito suscetível a um viés de seleção do grupo controle, não do grupo caso. O grupo caso já existe, né? Mas na hora de eu fazer a seleção do grupo controle, eu posso ter um viés de seleção, errar na hora dessa seleção e eu comprometo todo o meu trabalho. E eu posso ter um viés de memória. Por quê? Como eu vou fazer, uma das coisas que eu vou fazer nesse estudo do tipo caso-controle é entrevista.
Então, vou perguntar para vocês. Vocês lembram o que vocês comeram ontem no almoço? Tem que dar uma forçadinha, não tem? É difícil, professor. Só se você for muito, só se a pessoa for muito regradinha, né? Mas a gente pensa, imagina o seu Comer a mesma paciente. coisa todo dia, né? Oi? Comer a mesma coisa todo dia. Exatamente. Só se comer direitinho todo dia, mesma coisa, mesmo horário, aí eu falo, aí é fácil falar. O que não é a nossa realidade, né? Imagina para um paciente que é leigo, ele não se liga muitas vezes nas coisas que estão acontecendo, e aí eu vou fazer uma entrevista com ele, eu vou perguntar um inquérito, né? Vou usar o caso da microcefalia. Durante a sua gravidez, o que aconteceu de diferente? Aí a gente vai dar as opções, né? Ah, você teve zika, você teve toxoplasmose, enfim, você vai perguntar a esse paciente. Às vezes o paciente não se lembra, às vezes ele não sabe, tá? Então, o que é importante? Além de você fazer esse questionário com o paciente, ter esse contato com o paciente, para eu minimizar esse viés de memória, eu vou lançar mão de uma outra ferramenta, por exemplo, o prontuário. E aí eu vou comparar o que o paciente fala e o que está escrito no prontuário, tá? E aí, esse delineamento de estudo, né, ele também, assim como o coorte, tem as suas etapas, né? Primeiro, eu identifico o grupo caso dos indivíduos que têm a doença e identifico o grupo controle dos indivíduos que não têm a doença. Depois, eu determino o odds, que é a medida de associação utilizada em caso controle, que se chama razão de chance ou razão de odds, ou odds ratio, tá? Essa medida de associação, ela é um pouquinho diferente, ela é calculada também de uma forma um pouquinho diferente do risco relativo, porque, na verdade, não existe risco de desenvolver a doença, porque a doença já desenvolveu, e ambos já foram expostos. Mas a lógica do estudo caso-controle, como eu buscar a etiologia da doença, ela vai estabelecer se o fator de risco, né, causou a doença em estudo. Se foi um fator de risco lá no passado, não é um fator de risco agora, mas se ela é uma razão de chance, se ela foi exposta lá no passado aquilo. O odds, né, de exposição, que a gente fala, entre o grupo caso, o que vai determinar essa lógica aqui é que no grupo caso, essa exposição ela tem que ser maior do que no grupo controle, tá? Lá no passado. E aí a gente vai fazer o delineamento, né, fazendo aqui a tabelinha de contingência para a gente fazer o cálculo. Eu vou primeiro colocar grupo caso, grupo controle. Faço a tabelinha lá direitinho. E depois eu vou verificar se houve ocorrência no passado de exposição ou se não houve. Desculpa. E aí eu vou fazer a força de associação. Nesse tipo de estudo, né, que é dado pelo odds ratio, vocês já devem ter visto nos trabalhos a siglinha lá, OR, né? Hoje vocês sabem o que é. Ele é definido pelo que a gente chama de razão de odds ou razão de chance. O que seria isso? É o número de casos expostos, presente à exposição, número de casos expostos sobre o número de casos não expostos. Então, vai ser A sobre C no numerador. E aí eu parto para construir o denominador, que vai ser o número de controle expostos sobre o número de controle não expostos. Então, vai ser B sobre D. E aí eu vou fazer uma razão simples, que é uma razão de odds, que vai ser o resultado, né, de expostos sobre não expostos no grupo caso, A sobre C, sobre o resultado, né, de saudáveis, aqui, ó, que tiveram, né, no grupo controle expostos sobre controle não expostos, ok? Então, essa é a diferença para risco relativo e odds. Deu para entender, pessoal? Deu sim, professor. Deu sim, professor. Beleza.
E aí a gente vai entrar na... Vocês querem um intervalinho? Que ainda tem bastante coisa. Por mim, 5 pode só. minutinhos? Então, eu acho que não, professor. Eu vou tocar. Não sei, Por mim, depende pode do pessoal. continuar. Acho que não tranquilo. que pode continuar assim. Se eu Porque- precisar parar 2 minutinhos só para pegar uma água para mim, eu falo, porque eu tô ficando meio sem voz também. Eu tossi hoje o dia todo. Então, Tá vamos lá. ótimo. Professor, então a gente espera aí. Tá tranquilo. Não, ainda tem um pouquinho de água aqui. Aí qualquer coisa eu falo para vocês. Então, pessoal, a gente vai entrar nos estudos de intervenção ou estudos experimentais, tá? Esses estudos eu posso trabalhar com unidade de estudo indivíduo ou agregado, tá? Normalmente, os ensaios clínicos que a gente, né, fala bastante, ensaio clínico randomizado, que é o nosso padrão ouro, eles são individuais, só que eu posso ter uma intervenção, né, que eles são, como eles são estudos de intervenção, eu posso ter uma intervenção terapêutica de uma nova droga, ou eu posso ter uma intervenção preventiva, né, por exemplo, no exame de rastreamento, que são intervenções, estou intervindo, né, estou tendo aí, fazendo pesquisa em grupos de tratamento e grupos controle, né, onde eu não utilizo a droga nova ou a intervenção preventiva nova, e eu posso trabalhar com agregados, que são os ensaios clínicos comunitários que eu faço nas comunidades, por exemplo, em que eu não levo em consideração o que acontece com indivíduo por indivíduo, e sim o que acontece com a população em geral, com aquele grupo populacional. Esse é um estudo também considerado analítico, ele sempre é prospectivo, ele sempre é para frente, então a leitura dele começa sempre de hoje para frente, né? E ele é do tipo experimental, onde eu, pesquisador, vou fazer um experimento, tá? Ele tem a mesma estrutura do estudo de coorte, tanto que a gente vai fazer um cálculo muito parecido com risco relativo, vocês vão entender, uma razão, né, de incidência no grupo intervenção e no grupo controle, que vocês vão ver, mas a estrutura é a mesma. Mas eu faço o cálculo desse risco relativo no grupo intervenção sobre a incidência no grupo controle, não porque eu estou vendo a doença em si, mas porque eu quero fazer uma estimativa de tratamento. Eu quero ver uma redução absoluta do risco e uma redução relativa do risco, tá? Então, por isso que eu faço esse cálculo, né, desse risco relativo, parecido com a coorte, mas para ver fins de tratamento, tá? Essa classificação, né, desse tipo de estudo, eu posso ter um estudo de intervenção controlado e um estudo de intervenção não controlado. Isso é diferente de randomização. A randomização, que é algo que é muito comum, é a seleção aleatória, tá, para amostragem. E aí eu vou na semana que vem na aula de bioestatística, a gente vai falar um pouquinho. Bioestatística, na verdade, vocês vão ter em outro momento, tá? Eu faço como se fosse uma introdução a essa bioestatística, depois vocês vão ter mais especificado. Então, o que acontece? A randomização é a seleção aleatória. Então, pode ser que na hora de fazer uma seleção dessa amostra, né, desses pacientes, eu vá utilizar a randomização, que é a seleção aleatória, ou uma conveniência para o pesquisador. Lembrando que a conveniência não é a conveniência de resultado, e sim a conveniência de seleção. O que seria isso? Eu posso, por exemplo, morar em São Paulo. Então, não faz muito sentido, se eu fizer uma pesquisa em São Paulo, eu selecionar, né? Eu quero dentro de São Paulo, que é muito grande, pode ser que eu more e trabalhe na zona norte de São Paulo, tá? Então, eu posso, de forma conveniente para mim, eu estou fazendo uma pesquisa, por exemplo, dentro de um conglomerado, né? Que pode ser uma escola, tá? Então, eu vou fazer uma seleção dentro desse conglomerado, que pode até ser aleatória dentro desse conglomerado. Então, é um pouquinho, né, não é tão randomizado assim, certo? É uma conveniência que eu estou utilizando ali para mim, tá?
Estudo de intervenção controlado, eu vou ter 2 grupos. Esses 2 grupos, como é para fins de tratamento, estimadores de tratamento, diferente do coorte, que meu paciente entra saudável na pesquisa, esse aqui meu paciente entra doente, né, com um agravo. E aí eu vou fazer uma pesquisa do tratamento. Ou pode ser de uma vacina, por exemplo. O paciente às vezes não está com um agravo, mas eu vou fazer uma pesquisa da vacina, né? Então, eu vou ter sempre um grupo para intervenção controlada. Um grupo que vai ser o grupo de intervenção, tá? Que vai receber o esquema terapêutico que está sob minha experiência, sobre o meu experimento, e o outro grupo que vai receber ou um placebo, uma substância placebo, ou um tratamento convencional. Lembrando que em relação às questões éticas, é o mais rigoroso, certo? Então, o que é importante? Eu não posso, de forma alguma, se eu tiver um tratamento convencional com eficácia comprovada, eu não posso, de forma alguma, tirar o tratamento convencional, que eu sei que é eficaz, e dar um placebo para o meu paciente, tá? Isso vai contra todos os princípios éticos dentro da área de saúde. Então, por isso que eu vou ter um grupo que é chamado de grupo controle, que se eu não tiver nenhum tratamento convencional com eficácia comprovada, eu utilizo o placebo, tá? E aí eu chamo esse grupo de intervenção e eu acompanho para ver o desfecho. E eu tenho um outro grupo que é chamado de grupo controle, tá? Onde eu também, que é o grupo placebo ou tratamento convencional, que eu acompanho para ver qual é o desfecho. A outra classificação são estudos de intervenção não controlados. Então, esses estudos eu posso ter, aliás, eu tenho 2 grupos, né, e que vão ter características que eu preciso descrever, e eu vou fazer a utilização da droga terapêutica, né, da droga experimental que eu estou ali avaliando, ele vai receber o esquema sobre o estudo, aliás, os 2 vão receber, e eu vou ver o antes e o depois dos 2 grupos. Então, normalmente, né, a diferença vai estar exatamente nesse grupo. Esse grupo vai ter algumas características diferentes desse grupo aqui, tá? O ensaio clínico controlado cruzado, ou que a gente chama de crossover, se eu não me engano aqui é separado, tá? Esse estudo, ele é excelente, é um excelente estudo. O que eu faço? Eu vou separar também 2 grupos, grupo intervenção e grupo controle. O primeiro grupo aqui vai receber o esquema terapêutico em estudo, e o segundo, placebo, tratamento convencional. Eu vou dar um tempo, né, para essa droga fazer efeito, com base nas minhas informações, e aí eu vou fazer a primeira leitura. Depois eu vou deixar um tempo sem nenhuma medicação, certo? Sem utilizar, para que passe, né, todos os efeitos da droga, seja experimental, seja convencional. E aí, passado esse tempo, eu vou inverter o grupo. O grupo que recebeu inicialmente o placebo e que fez a primeira leitura para ler resultado, esse grupo vai receber a droga experimental aqui, nesse segundo momento. E o grupo que recebeu lá no início a terapêutica em estudo, ele vai receber o placebo ou tratamento convencional nesse segundo momento. Vai passar o tempo, né, que a literatura me apresentou, e eu vou fazer uma segunda leitura para ver qual foi o comportamento dos pacientes, ok? Esse é o crossover. Aqui. Para esse tipo de técnica, na verdade, para ensaios clínicos, né, a gente usa muito o mascaramento ou avaliação cega, né? Mascaramento porque você não sabe. Então, eu tenho algumas classificações, né, algumas formas de realização desse ensaio clínico, que minimiza vieses. Então, são formas de minimizar vieses, que é o mascaramento. Então, eu posso ter um trabalho aberto, onde todos os indivíduos têm acesso a todas as informações. Então, o pesquisador sabe qual é o grupo placebo, qual é o grupo de intervenção, o paciente sabe qual grupo que ele está. Isso, para a gente, tem um pequeno problema. Por quê?
apesar de ter sido um termo desenvolvido na engenharia, tá? A gente usa bastante aqui, que é o efeito Hawthorne. Quem aí é da exatas? Quer falar um pouquinho sobre isso? Ou não tem pessoal aí das exatas? Que é um termo Professora, eu não sei isso não sou das exatas não. Então tá bom, não tem problema. Nem eu. Tem problema não. Então, aí a gente trouxe, né, para a gente aqui, o mascaramento é uma das formas de evitar esse efeito Hawthorne, que seria o quê? A gente sabe que o indivíduo, né, o ser humano, ele tem uma tendência a mudar de comportamento quando ele recebe uma atenção especial. Pode ser que essa mudança seja favorável ou desfavorável, tá? Então, é muito comum a gente ouvir paciente, no meu dia a dia, por exemplo, eu trabalho com criança, né? Então, às vezes a criança chega com uma dor, enfim, só que, estou com dor, mas não é tão dor, a gente sabe que não é tão dor assim, e aí eu pego um copinho com água, tá? Fala, o gosto tá ruim, mas ó, vai fazer melhorar na hora e tal. E aí ele toma aquela água com gosto de água, tem gosto ruim nenhum, faz careta e diz que tá melhor, tá? Então a gente sabe que isso acontece com criança e acontece com adulto também. Então, para minimizar essa possibilidade dentro de uma pesquisa, porque isso não pode acontecer dentro de uma pesquisa, eu não posso dizer o ideal, né? Eu tenho estudos abertos, tá? Eu tenho aqui estudos abertos, que são esses estudos aqui. Mas o ideal é eu fazer pelo menos um duplo cego, tá? Onde, pelo menos um simples cego, onde o paciente, né, o participante, ele não sabe em que grupo que ele está alocado, ele não sabe se ele está recebendo convencional ou placebo, ele não sabe se ele está recebendo a droga experimental, ele não sabe, tá? Então, você minimiza alguns erros aí, alguns vieses. Eu posso ter o duplo cego, onde o participante, o pesquisador, não sabe em que grupo ele está, que é um excelente trabalho, é bem comum. Eu posso ter um triplo cego, onde o participante, o pesquisador e o bioestatístico não sabe do grupo, né, qual é o grupo. E eu posso ter um quádruplo cego, dificílimo, mas excelente trabalho, onde participante, pesquisador, bioestatístico e escritor não sabem quais são os grupos. E aí vocês podem estar pensando assim, professor, se ninguém sabe, como é que escreve? Né? Então, o que acontece? Nesse quádruplo cego, normalmente, ou eu tenho uma equipe que não está diretamente relacionada à coleta de dados e à escrita, e essa equipe tem essas informações, e isso está descrito na metodologia, ou na própria metodologia eu crio mecanismos, né? Eu construo a metodologia de uma forma que, ao final, quando eu tiver com os resultados estatísticos em mãos, sem ninguém saber, né? Já tudo foi escrito já, então eu não sei. Aí sim, na hora de concluir, né? Eu desvendo esse mistério aí de quem estava em qual grupo, enfim, tá? Então, eu tenho mecanismos aí dentro das metodologias para eu trabalhar com quádruplo cego, tá? Dentro da bioética, né, essa substância placebo, ela surgiu para viabilizar o mascaramento, porque às vezes eu não tenho uma droga convencional para usar, né? Eu estou desenvolvendo uma droga nova, uma pesquisa nova. Então, para eu viabilizar esse mascaramento, eu desenvolvi a substância placebo, tá? Só deve ser utilizada caso não exista um tratamento padrão, que seja uma alternativa aí, né, com eficácia conhecida. Lembrando que se existir um tratamento, né, padrão alternativo, com eficácia conhecida, eu não posso tirar esse tratamento convencional em detrimento ao meu trabalho, tá? Eu não posso fazer isso, eu não posso tirar esse tratamento, não, eu quero ver um experimento com a droga nova, não posso fazer isso. Se eu tenho uma eficácia conhecida, eu preciso utilizar essa medicação, eu não posso prejudicar o meu paciente. E como eu falei, esse tipo de trabalho, ele tem uma rigorosidade muito grande, principalmente em relação às questões éticas.
Existe um outro tipo de ensaio clínico que a gente chama de ensaio multicêntrico ou mega ensaio, tá? Que ele é realizado, foi muito comum agora nesse período da Covid. A gente visualizou vários países, várias universidades trabalhando juntas, né? Nesses ensaios que, por exemplo, a gente teve um trabalho de, se eu não me engano, de imunologia, que pesquisadores da USP, com pesquisadores no Canadá, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na França, vários países mesmo que são pontas, né, de pesquisa, trabalhando nesses ensaios para ver alterações imunológicas, né, decorrentes aí da Covid-19. Então, esses ensaios clínicos, eles devem recrutar um número suficiente de pessoas, tanto pessoas pesquisadores, né, e esses pesquisadores, eles têm que passar por um rigoroso treinamento, uma calibração, a gente pode falar um pouquinho depois de calibração, até mesmo na hora de fazer um inquérito, por exemplo, eu preciso estar calibrado, eu não posso fazer um inquérito diferente do meu outro pesquisador, né, para obter uma estimativa de resposta desejada. O ensaio pode ser realizado em vários centros acadêmicos ao mesmo tempo. A metodologia é extremamente rigorosa, tá? Então, assim, eles são longos, são caros, tá? Mas eles, normalmente, eles trazem, né, eles buscam uma nova perspectiva mundial, tá? Para determinada situação. Os ensaios clínicos são considerados padrão ouro, tá? De preferência o randomizado, com seleção aleatória. Eles são os que menos sofrem influência de fatores de confusão de vieses em geral. Semana que vem a gente vai especificar esses fatores, esses vieses, né, na aula de bioestatística. E o principal viés que ele elimina por meio da randomização é o viés de seleção, tá? Vantagens e desvantagens do ensaio clínico. Vantagens, ele permite um controle real de causalização. Então, quando eu penso em inferência causal ou causalidade, que são os critérios de Hill, né, uma das formas de calcular são de você aplicar esses critérios, né? Nesse caso, os ensaios clínicos, eles permitem, eu consigo visualizar boa parte desses critérios, tá? Apresenta uma facilidade na formação do grupo controle. Por exemplo, eu vou fazer, como os pacientes já estão com a doença, eu vou separar um grupo doente para fazer a intervenção e o outro grupo doente, normalmente, vamos dar um exemplo aí do INCA. Eu já tenho os pacientes lá, eu vou selecionar, alguns eu vou continuar com a droga convencional e outros eu vou aplicar a droga experimental. Lógico, informando com todas as informações, né, a respeito do termo de consentimento, né, passando todas as informações para o paciente. Realiza a determinação da incidência do risco relativo, lembrando que é uma determinação de incidência de risco relativo, só que o objetivo não é ver o número de casos novos, o objetivo é ver o desfecho, né, a cura dessa doença ou um aumento de sobrevida do paciente, enfim, um melhor prognóstico, né? É mais nesse sentido, mas ele pode determinar essa incidência e esse risco relativo. E o risco relativo é para cálculo de eficácia, né? Que é a redução relativa do risco, e para cálculo de redução absoluta do risco e NNT, que é o número necessário para tratar, tá? Apresenta simultaneamente consideração de vários desfechos clínicos, então eu posso utilizar uma droga experimental e uma droga convencional, e eu posso ter vários desfechos, coisas que eu nem esperava. De novo, posso mirar em uma coisa e acertar outra, tá? E como eu analiso tudo e vou relatando tudo na minha pesquisa, pode ser que uma pesquisa, ela perceba uma alteração, alguma coisa que aconteça no meu paciente que nem tem tanto a ver com aquela patologia em questão, né? Mas que me desperta aí um olhar para outras patologias também, usando aquela droga, tá?
Desvantagens. Existem, eu nem gosto de chamar muito de desvantagem, porque questões éticas rigorosas são excelentes para o paciente, né? Agora, para quem é o pesquisador, dificulta um pouco, protela um pouco o início do trabalho, né? Mas, então, por isso que seria, entre aspas, uma desvantagem. Mas, se pensar no paciente, não, é ótimo para ele, tá? A cooperação dos grupos, então, pela mesma razão, eu posso ter, tanto dentro do grupo controle como do grupo experimental, uma desistência do paciente, ele pode simplesmente sair da pesquisa, assim como no caso controle, e eu preciso ter ferramentas para resolver isso, né? Já cartadas na manga para resolver isso. O custo elevado, tá? É caríssimo, os ensaios clínicos são os estudos mais caros, e de longa duração, tá? Porque eu fico esperando, né, com base na literatura, o efeito da medicação, a curto e longo prazo. Os estimadores de tratamento, né, para eu fazer esse estudo, para fazer essa avaliação desses estudos clínicos, né, eu vou avaliar qual é a frequência do desfecho em cada grupo. Então, eu vou ter um grupo tratamento, que eu chamo risco, né, eu vou calcular o risco no grupo tratamento e o risco no grupo controle. Então, por isso que eu falei, é uma ideia, né, de uma determinação de incidência e risco relativo. Só que eu faço o RT, risco no grupo controle, e o RT, risco no grupo tratamento, e o RC, risco no grupo controle. E aí eu vou fazer um cálculo igual, né, RT sobre RC, que vai ser igual ao meu risco relativo. E esses estimadores de tratamento, né, como eu falei para vocês, são a redução absoluta do risco, tá? Eu preciso calcular risco relativo, que é a razão entre a incidência do desfecho, que é RT sobre RC, só que aí com um outro tipo de pergunta, a pergunta não é se o número de casos novos no grupo exposto foi maior que no grupo não exposto, e sim se a intervenção foi benéfica ou não, né? Se no grupo que recebeu o tratamento foi maior, o desfecho, né, foi melhor do que no grupo controle ou não. Então, a ideia é outra, tá? Então, a redução absoluta do risco, ela é a diferença de risco entre os indivíduos controle em relação aos tratados. Então, o risco absoluto, a redução absoluta do risco vai ser RC, tá? Risco no controle, menos o risco no tratamento, e eu dou isso em porcentagem. O risco relativo, a gente já falou como é que é, né? Vai ser a razão de incidência de desfecho, RT sobre RC, diferente daqui, tá? E se a intervenção é benéfica. A partir do cálculo do risco relativo, eu vou fazer uma redução relativa do risco, que vai ser nada mais do que a eficácia. Então, se eu digo que o meu risco relativo, que é a minha razão entre as incidências do desfecho, deu 60%, e se eu sei que a minha eficácia, ou também chamada de redução relativa do risco, né, que expressa a redução percentual de evento no grupo tratado em relação ao controle, esse meu RRR vai ser igual a 1 menos o meu risco relativo. Então, se eu achei um risco relativo, né, uma relação entre incidências de desfecho de 60%, qual vai ser a minha eficácia da droga? O meu RR é igual a 60. Então, quanto vai ser o meu RRR, redução relativa do risco? 59. Por que 59? Porque não é 1 menos a relação relativa, que é 60. Mas é em porcentagem. 60%. Fazer Tá? aqui. Então, vai ser o quê? 40% de eficácia. Exato. Tá? Beleza, pessoal? Então, não é tão difícil essa fase inicial, né? Claro. Ok?
Então, a minha redução relativa do risco, que corresponde à minha eficácia, em porcentagem, ela é 1 menos o meu risco relativo, né? Aqui de incidência, razão entre incidências de desfecho. Tá ok? E se eu calcular, que a gente vai ver na aula que vem, mas só adiantando, se eu for calcular o meu NNT, que é o meu número necessário para tratar, a fórmula é 1 sobre redução absoluta do risco, tá? O que seria NNT? Né, o número necessário para tratar. Quantos casos eu preciso tratar para evitar um efeito adverso adicional indesejado? O que seria o principal efeito adverso indesejado? A morte, tá? Então, quantos casos eu preciso tratar com aquela droga para evitar uma morte? O ideal é 1 para 1. Eu trato 1, evito 1, tá? Então, a gente precisa avaliar isso. Às vezes, eu trato 1 milhão de pessoas para evitar uma morte. E aí, eu preciso ver se compensa, não compensa, tá? Então, a NNT também é uma medida importante dentro dos estimadores de efeito de tratamento, tá? Mas a gente vai ver isso aí um pouquinho melhor na próxima aula. A pesquisa de novos medicamentos, que foi bem discutido aí nesse período de Covid, né, principalmente por conta de vacina, a gente precisa lembrar que existem órgãos, né, tanto mundiais, a Organização Mundial de Saúde, como órgãos nacionais, a Anvisa, que também são órgãos sérios, em que existe uma aprovação da comercialização dessas drogas, né? Claro que a gente precisa observar sempre estudar na saúde, né? Tudo é verdade até que se prove o contrário, a gente sabe disso, pesquisas novas aparecem e a gente toma outros rumos aí, mas os passos de investigação de novos medicamentos, eles são padronizados, né, para segurança e eficácia, para avaliar a segurança e eficácia de medicamentos e vacinas. Então, as fases são as seguintes: fase pré-clínica, quando não é feito em ser humano, então, são estudos em animais, a gente faz nesse estudo em animais, também seguindo, né, as orientações do Comitê de Ética. A gente também precisa considerar isso daí, né? A gente vai observar, mas a gente sabe que é importante, né, o uso desse tipo de pesquisa. Eu vou fazer observação, estudo, né, experimento, e vou verificar a absorção, metabolismo, eliminação da droga, ações, mecanismos, né, de ações dessa droga, e efeitos reprodutivos nessa prole, né, dos animais. Isso é a fase pré-clínica. Quando eu entro na fase clínica, né, com seres humanos, eu vou ter 4 fases. A primeira fase, a gente vai avaliar a cinética e dinâmica da droga. Na segunda fase, a gente chama de estudo piloto, tá? Ele é um pouquinho mais dinâmico, mais rápido, mas a população, né, as pessoas que participam dessa fase 2, dessa fase piloto, elas recebem informações, né, sobre os riscos que ela está correndo, e ela aceita ou não, ela sabe que ela pode sair a qualquer momento, e estabelece uma relação de dose-resposta, tá? Isso porque ele já passou por várias pesquisas antes, né? Na fase 3, a gente vai determinar o risco-benefício a curto e a longo prazo, né? Então, isso tudo vai depender muito das características daquela medicação e para que ela serve, né? Então, eu vou determinar esse risco a curto e longo prazo. E eu vou lançar, né, o perfil das reações adversas. Eu vou colocar lá na bula quais são as possíveis reações adversas com base nesses pacientes que participaram da pesquisa experimental. A fase 4, ela é constante, ela é uma vigilância do pós-comercialização. Então, a fase 4, ela é vigente, né? O tempo inteiro ela está acontecendo. Por isso que, às vezes, é comum a gente ver, recolheu um lote X, recolheu a medicação do mercado. Por quê? Provavelmente foram notificadas reações adversas adicionais e o laboratório, ele precisa recolher para que ele informe, né, ao paciente essas possíveis reações adversas adicionais. E, às vezes, até fazer algum tipo de modificação, claro que vai ter que passar por todas as fases novamente, caso precise fazer algum tipo de modificação, ok?
E aqui eu fiz... Professora, Oi? essas fases aí têm um tempo determinado para quantos anos fica na fase 1? Tem Então, tempo determinado? não. O que tem é o que tem na literatura, né? A gente busca, mesmo que seja algo novo, a gente já tem pesquisas que são desenvolvidas, né, para outras situações. Então, assim, a gente já tem experiências e técnicas de fabricação daquelas drogas, né, tanto vacina como drogas, como medicamentos mesmo para tratamento, a gente tem, a gente pega informação na literatura de produtos similares, de doenças similares. Então, como é um estudo constante, né, são pesquisas constantes, a gente não tem uma determinação, mas tem um bom senso, né? E principalmente o que a literatura te mostra, mesmo que eu não tenha, seja uma doença nova, seja algo novo, eu estou embasada, eu montei aquela metodologia embasada em alguns artigos, tá? Alguns artigos que me deram, né, que me possibilitaram fazer aquela metodologia. Então, eu sigo as orientações desses trabalhos, tá? Alguém falou alguma coisa aqui no chat? Ok, tá certo, Paloma. Então, você entendeu, Neuza? Não tem um tempo determinado. Entendi. Eu te perguntei isso porque, né, nesse boom do Covid no Foi início, rápido, né? ficou todo mundo assim, essa vacina era para ter tido mais tempo, eu não vou tomar porque foi feita em 1 ano, não sei o quê. Eu estou chutando, né? Nem Na lembro. verdade, o que Entendeu? acontece? As vacinas, o que a gente tem conhecimento, né, antes da Covid-19, que a Covid-19 foi um divisor de águas aí para muita coisa, antes da Covid-19, a vacina, uma das vacinas mais rápidas, mais céleres que a gente teve aí na história foi a do Ebola, né? E ela levou, se eu não me engano, 4 anos, tá? Mas existia uma urgência de uma vacina, né? Para diante, porque o Ebola, apesar dele ter uma letalidade altíssima, que varia de 68 a 95%, 65 a 95% de letalidade, ela fica mais restrita, a transmissão dela é de forma diferente, né? Então, é bem diferente a questão de saúde pública do Ebola. Claro que a gente tenta confinar ao máximo, né, e a controlar isso daí. A Covid-19, ela, por conta da sua transmissibilidade, né, aqueles fatores que a gente leva em consideração, a magnitude, a transcendência, as questões sociais, econômicas, existia uma necessidade, de fato, de um olhar diferenciado. E aí, o que acontece também, né? Não é nenhuma questão de defender ou não, mas o mundo inteiro se voltou para isso. O Ebola é diferente. Não foram todo mundo pesquisando ao mesmo tempo sobre aquilo. A Covid-19, o mundo inteiro parou para olhar para a Covid-19, tá? Então, as pesquisas, né? Ninguém pulou etapa, não, tá, pessoal? Ninguém pulou etapa. Agora, claro que a fase 4 está em vigência, tá? Então, isso é importante a gente colocar. Essa fase 4, que é a vigilância pós-comercialização, ela está vigente, né? Então, caso haja algumas situações, e já existem algumas informações, né, da AstraZeneca, da Pfizer, enfim, a gente notifica as reações adversas adicionais e acrescenta, né, na bula da medicação. Tá, pessoal? Agora, é muito difícil a gente falar alguma coisa, foi muito rápido, não foi muito rápido, enfim, tá? Não tem como mesmo, porque, como eu falei, a Covid-19 ela foi muito diferente, porque o mundo inteiro parou para pesquisar a Covid-19, tá? Então, são outros processos. Eu me lembro que todas as revistas, né, elas estavam pedindo outros artigos, porque só vinha artigo de Covid-19, tá? Então, é por isso que tem a gente tem que ter muito cuidado, né, na hora da gente fazer essas avaliações, essas análises aí, tá?
mas existem vários estudos, né, e principalmente de revisões sistemáticas, que é interessante a gente olhar, tá, Nilza? A respeito disso. Sim, sim. Entendi. E aqui, pessoal, eu fiz um resuminho para vocês para a prova. É tudo que a gente conversou hoje, tá? Mas é um resuminho aí para, na hora, por exemplo, eu tenho 4 questões aqui que a gente vai fazer agora e eu libero vocês. Eu dou um enunciado que é um trabalho, né? Que é um artigo. E aí vocês precisam classificar. Às vezes eu pergunto qual é o tipo de trabalho, se é ecológico, transversal, caso-controle. Às vezes eu pergunto qual é a medida de frequência que a gente usa. Às vezes eu pergunto qual é a posição do investigador nessa pesquisa, tá? Então tá aí a colinha aí de vocês. Certo, pessoal? Quem pode ler? Ficou alguma dúvida até aqui? Eu particularmente gosto dessa parte da disciplina, eu acho legal. E simplesmente eu sempre falo, aliás, isso para vocês, comecem a escrever, tá? Não precisa fazer um ensaio clínico de cara, né? A gente começa do começo. Pode fazer um relato de caso, pode fazer, por exemplo, uma revisão integrativa ou uma revisão narrativa. Revisão sistemática já é mais complicado, né? Tem meta-análise, enfim. Mas a gente pode começar a escrever a respeito de um assunto que seja de interesse de vocês, tá? Vocês têm as ligas, né? Vocês têm o hospital, vocês têm o projeto comunitário, então vocês têm tantas possibilidades, né, para escrever, então comecem a pensar nisso, tá? Ficou alguma dúvida? Acho que não, professora. Então, vamos ler essas 4, são 4 questões só, para a gente colocar essas informações aí, cabeça aí para funcionar. Quem pode ler a primeira para mim, por favor? Posso ler? Pode, por favor. Pesquisadores do Center for Disease Control reuniram informações sobre 10 pacientes residentes nos Estados Unidos que preenchiam uma Tudo, né, doutora? definição usada para a vigilância da AIDS. Com esses dados, eles descreveram as características demográficas e comportamentais desses pacientes e as complicações da doença. O tipo de estudo realizado é denominado? E aí, pessoal? Essa é uma questão, eu não sei se foi de 2021 ou 2021-2. E aí? O que está falando nesse enunciado? Está dizendo que eu estou reunindo, né, o pesquisador, eu não. O pesquisador reuniu informações de 10 pacientes, ou seja, 10 casos, tá? De pacientes que residem nos Estados Unidos, que preenchiam uma definição usada para vigilância de HIV. Com esses dados, eles descreveram as características demográficas, as características comportamentais e as complicações da doença. Então, eles descreveram bastante coisa, né, de forma detalhada, a respeito desses 10 pacientes. Então, que tipo de estudo é esse? Seria um caso-controle, professor? E aí, o que vocês acham? Sem medo de errar, tá, pessoal? É a hora Eu mesmo. acho que é um caso controle também. Cadê o grupo controle? Não são os 10 pacientes residentes? Os 10 pacientes, eles preenchem definição usada para vigilância. Então, são pacientes, grupo, caso. Ah, sim, faz sentido, professora. Tá? Eles são 10 pacientes, grupo, caso. Cadê o grupo controle? Não tem, né? Não tem. Então, ele vem, é um estudo que vem antes do caso controle. Realmente não. Tá? Na verdade, vocês acharam o controle. Desculpa. Vocês acharam o caso, né? O grupo caso. Caso, sim. Só que lembra que a gente tem um estudo aqui, ó, que descreve, é um descritivo, né? Características desses pacientes de forma detalhada e da própria doença. Então, esses 10 pacientes, eles foram descritos pelos pesquisadores,
né? As características comportamentais, Relato de demográficas. caso, É um relato então? de série de caso, tá? Ah, Ele é um descritivo, tá aqui, ó, nossa, tem que prestar descreve. atenção. Ele é um descritivo de série de caso, ok? Entendi. Beleza. Então, tá aqui. Estudo descritivo de série de caso. Todo mundo entendeu? Sim, professor. Beleza, vamos para o 2. Quem pode ler aí o 2 para mim, por favor? Eu posso ler de novo, professora? Sim. Por favor. São estudos nos quais a unidade de análise é uma população ou um grupo de pessoas que geralmente pertence a uma área geográfica definida, como um país, um estado, uma cidade. Esse conceito refere-se a que tipo de desenho de estudo? E aí, pessoal, o que está dizendo no enunciado? Ó, vou ler com vocês. São estudos nos quais a unidade de análise é uma população, um grupo de pessoas. Então, é um estudo que não leva em consideração indivíduo por indivíduo, e sim agregado. Então, me sobram, né, se a gente for parar para pensar, me sobram poucos trabalhos que têm unidade de estudo agregado, certo? Ó, se a gente pegar lá Sim. na colinha que eu dei para vocês, aqui, ó, unidade de análise. São poucos estudos que têm agregados como unidade de análise, tá? E aí, Uhum. eu venho aqui, e o que que me sobra? Estudo coorte. Ah, não, desculpa, deixa eu acabar aqui o enunciado para a gente completar o raciocínio. Geralmente pertence a uma área geográfica definida, como um país, um estado, uma cidade. Tá? Então, estudo de coorte, eu levo, a minha unidade de análise é um indivíduo, certo? Eu contabilizo indivíduo por indivíduo a incidência, né? A história natural da doença, contabilizando indivíduo por indivíduo. O estudo seccional, que é um estudo transversal ou de prevalência, também eu levo em consideração indivíduo por indivíduo. A unidade de análise é individual, só que eu vou avaliar a prevalência. E aí me sobra, né, um estudo intervencional, que pode ser um ensaio clínico comunitário, mas eu não faço esse tipo de pegadinha na prova, eu colocaria ensaio clínico comunitário, e um estudo ecológico, que é um estudo descritivo, de agregado, que sempre leva em consideração a região geográfica, tá? E ele também descreve as condições ambientais, tá? E as condições sociais, econômicas, culturais, então tudo isso é levado em consideração. E eu posso fazer comparações entre países, entre estados, entre cidades, tá? Então essa definição é uma definição de um estudo descritivo ecológico. Tá, pessoal? Deu para entender? Tudo bem. Deu Ok, sim, professor. professora. Então, beleza. Por isso que eu falo que essa colinha aqui ajuda bastante, tá? Nossa, demais. Sim. Essa colinha vai estar no ABA também, né, professor? Que eu tô aqui Tem que dar copiando, mas não deu tempo. Você raciocínio. tirou aí. Oi? Eu estava copiando, mas não deu tempo. Você vai botar no ABA nisso aí, né? Sim, sim, tá no Essa aula. colinha, né? Então Sim, ela tá. tá na aula, tá? Tá bom. Aqui, pessoal, eu, na verdade, isso daqui eu fiz para uns alunos, né, para um grupo de iniciação científica, faz uns anos já, para, na hora que eles foram montar a metodologia, eles ficaram meio perdidos, né? Mas, professor, esse trabalho é o quê? Né? E aí eu fiz essa colinha para eles, falei, ó, faz o desenho aí, né, em cima dessas orientações. E aí eles fizeram, facilita bastante, tá? Aqui, pessoal, eu vou ler essa aqui para vocês, tá? Enumere a segunda coluna, de acordo com a primeira, com relação às características de cada desenho de estudo epidemiológico. Então, eu tenho 1, estudo de coorte, 2, estudo caso-controle, 3, ensaio clínico e 4, estudo seccional. E aí, a primeira coisa aqui,
esse estudo, né, ele é instantâneo e ele é sobre prevalência de agravo. Qual o númerozinho que a gente coloca aqui? Um estudo instantâneo sobre prevalência. Coorte é instantâneo sobre prevalência? Não. Não. Corte, não. Coorte é incidência, Incidência. tá? O caso controle, ele é prevalência, instantâneo de prevalência? Acho que não. Também não, tá? Eu tenho grupo, ele é mais para etiologia, né, de doenças raras. Ele não tem essa característica de levantar a incidência e prevalência, apesar da incidência ser a medida que a gente considera, mas eu não estou buscando incidência, mas eu tenho número de casos, né? E é uma doença nova ou rara. Então, vamos lá. Produção de medidas de incidência e de fatores de risco. Número? Aqui, isso. Aqui é número 4, aqui é número 1. E aí eu já vou olhando aqui, ó, na hora de fazer prova. A e B, descartado, né? E aí, lógico que eu vou conferir, né? Associações etiológicas, né, ou etiológicas em agravos de baixa incidência. Baixa incidência por quê? A gente não fala me falem qual é. É caso controle ou ensaio clínico? Eu acho que é ensaio clínico. Por quê? Por conta de ter baixa incidência? Vamos pensar aqui, ó, o seguinte. Acho que é controle, né, Caso professor? controle, tá? Caso controle, a gente busca etiologia. Então, é uma associação de etiologia em agravos de baixa incidência. Por quê? Ele não é um excelente estudo para doenças raras. Se é uma doença rara, tem baixa incidência, tá? Ou se é uma doença nova e está no início, né? Porque eu estou buscando etiologia, então está no início. Eu também tenho poucos casos. Então, a princípio, ela tem uma baixa incidência, tá? Então, é uma associação etiológica em agravos de baixa incidência. Então, é caso controle. E a última, estudo experimental para avaliação da intervenção terapêutica. Então, qual que eu faço experimento? Ensaio clínico, tá? Então, a sequência vai ser 4, 1, 2 e 3. Certo, pessoal? Letra D. Tirou a dúvida? Vou ficar em dúvida. Sim. Então tá. Entendi, sim. Última, para liberar vocês aí. Pessoal, essa é um pouquinho mais difícil, mas não é difícil, não. Lembra que eu falei para vocês? A gente falou do risco relativo e falamos do ODES, né? Que são as medidas de associação para caso controle, ODES, para coorte, risco relativo. Na prevalência, nos estudos transversais, eu vou utilizar a razão de prevalência, que é calculada exatamente da mesma forma que eu calculo o risco relativo. Só que ao invés de incidência no grupo exposto sobre a incidência no grupo não exposto, vai ser a prevalência no grupo exposto sobre a prevalência no grupo não exposto. Essa é a razão de prevalência. Essa é a medida de associação que eu utilizo em estudos transversais. E eu estou dizendo para você que é um estudo transversal, Então, foi realizado um estudo na cidade de Sucupira, é fictício, tá? Após período de enchente, e levantou-se os dados que foram demonstrados na tabela de contingência abaixo. A minha prova pode ter a tabela, pode ser que eu descreva e vocês montem a tabela depois. Então, eu vou colocar como exposição, tá? Eu estou vendo a exposição, é o contato com água contaminada. Então, aqui, houve contato? Sim, então é o grupo exposto. Não houve contato, é o grupo não exposto. E aqui, se ele tem a doença, né, se ele reagiu ou se ele não reagiu, né, na hora de fazer o exame lá, se houve confirmação ou não, tá? Então, vai ser as possibilidades, né? Prevalência, porque eu estudo de prevalência, porque no meu comando
está dizendo que ele quer, né? O pesquisador concluiu que a razão de prevalência do estudo foi de. Então, eu fui lá, fiz, por exemplo, um inquérito dos pacientes. Você teve contato com água contaminada? Sim. Você desenvolveu a doença, né, hepatite A? Sim. Ou então, você teve contato? Sim. Desenvolveu a doença? Não. E aí eu colho essas informações e jogo aqui, tá? No caso de um estudo de prevalência, eu não estou acompanhando o caso. Eu não estou considerando que os pacientes estão saudáveis, eu estou acompanhando por um tempo, teve a exposição com água contaminada e eles desenvolveram ou não a doença. Não é isso, né? Eu fiz um momento único de leitura, estudo de prevalência, razão de prevalência. E aí eu vou pegar a prevalência, que é o número de casos reagente, né? Número de casos nesse total de pacientes expostos, sobre a prevalência, paciente reagente, sobre o total de não expostos, certo? Que vai ser o meu denominador. Então, vai ser 114 sobre 212, no numerador, sobre 83 sobre 496, que, se eu não me engano, vai dar 0,53 sobre 0,16, tá? E a resposta é 3,31. Ok, pessoal? Deu para entender? Deu sim, professor. Deu? Tudo certo? Ficou alguma dúvida? Encerramos os estudos Tudo epidemiológicos. certo, professora. Tá? E aí, na próxima semana, a gente vai conversar sobre um pouquinho de bioestatística, porque depois vocês vão ter, se eu não me engano, com o professor Trajano, né? Mais para frente, ou com o professor Larissa. E aí vocês vão entrar mesmo, de fato, nos tipos de testes, né? De bioestatística. Mas semana que vem eu apresento eles para vocês, para depois vocês, aí num outro momento, que é a bioestatística, para vocês saberem calcular, né? Aplicarem esses testes estatísticos. Tá bom? E aí a última matéria para a prova, professor? Não. Aí no dia da prova de diagnóstico por imagem, que se eu não me engano é dia 19, deixa eu ver aqui, dia 19/5, vocês têm aula não, vocês têm prova de manhã, às 9 da manhã, e depois vocês têm aula comigo, né? E aí eu vou deixar para essa última aula causalidade, que ela é um pouco mais leve do que bioestatística. Bioestatística a gente vai ver semana que vem. E na semana da prova de vocês, aí a gente vai ter aula de causalidade e falar um pouquinho sobre revisão sistemática, como que é, tá? Revisão sistemática, meta-análise, enfim. Show. Aí é a Tranquilo. última, tá? Pessoal, vou fazer a chamadinha aqui rapidinho, em seguida vocês já podem sair. Hoje, que bom, né, que a turma estava mais cheia, eu sei que é um horário cansativo, mas vocês são 50, né, então vamos procurar aí participar da aula, tá? Hoje vocês participaram aí bastante, gostei, o número de de aluno também estava mais alto, tá? Então vamos lá. Amanda, Presente, professora. Ana Clara, Presente, professora. quem já respondeu, se quiser sair, bom final de semana, bom descanso aí para vocês. Antônio, Presente, professor. Arthur, Presente, mestre. Bruna, Presente, professora. Caio, Professor, o Caio botou no chat, falou que tá sem microfone. tá. Por favor, pessoal, coloca o nome e a matrícula também no chat, mas não deixa de responder, não. Caroline, Presente, professora. Cassiane. Cassiane estava aí, não estava? Ela estava assim. Tava sim, Estava, professora. professora. Você está sem microfone. Ela Talvez colocou tenha no caído. chat. Ela colocou no chat? Eu acho que sim. Eu não vi. Mas eu vi o nome dela, a janelinha Ela colocou dela. sim, ela colocou eu vi. Tá. Diego, Presente, professora. Fábio, Obrigado. Presente, professora. Gabriela, Presente. Guilherme, Guilherme presente.
Isabela Caldeira. Não, desculpa, Isabela Santos. A Isabela Santos também estava aí, acho que ela colocou no chat. Tá. Isabela Dinelli. Presente, professora. Isadora. Presente, professora. Jéssica. Colocou no chat também. Jessie. Jessie. A Cassiane respondeu ali que está sem áudio. Eu vi. A Jessie eu não vi. Jennifer. Presente, professora. João Luiz. João Luiz também está no chat, ele mora com o Caio. Estou vendo aqui a mensagem. Beleza. Lívia. Lívia eu não vi. Lucas. Presente, professor. Lucas Zapa. Não, desculpa. Lucas Zapa fui eu. Luca, perdão. Luca. Colocou no chat, professor. Ah, tá aqui, já vi aqui. Luísa. Presente, Acabou professora. de botar. Maria Eduarda. Presente. Maria Eduarda Ibrahim. Não? Maria Eduarda Mota. Pois no chat, professora, ela tá Obrigada. presente. A Mota A colocou no Ibrahim chat. ou a Mota? Tá, a Mota. A Mota. Maria Luísa. Presente. Mariana. Presente. Matheus. Presente, professora. Pessoal, deem uma olhada, eu vou lançar essa semana, eu tenho até dia 15 para lançar, né? As faltas no mês de abril, por favor, deem uma olhada, tá? Porque como eu falei na outra aula, a nossa carga horária total são 40 horas. Então, 10 faltas, tá? É o máximo. Então, já é 25%. E pelo que eu estou olhando aqui, tem algumas pessoas, bastante gente que faltou abril, tá? Então, tomem cuidado aí com isso. Mirelle. Presente, Pro. Mislene. Presente, professora. Monique. Presente, professora. Nicolas. Nicolas está aí, eu já vi. Presente, professora. Nicole. Presente. Nina. Nina também pôs no chat. Nina colocou no chat, professora. Obrigada. Paloma. Também vi a Paloma. A Paloma estava aí, professora. Eu acho que ela falou com você no privado, não foi? Foi isso mesmo. Agora que eu lembrei aqui. Pedro Henrique. Presente. Renata. Presente. Rodrigo. Presente. Rômulo. Presente, professor. Juan. Presente, professor. Stephanie. Presente, professor. Tainá. Tainá, presente. Lá. Tatiana. Presente. Túlio. Presente, professor. Neuza. Tô aqui. Luciana. Presente, professor. E Braimer. Também tinha visto o Braimer, não? Enfim. Pessoal, Jessie e Lívia, estão aí? Não? Então tá bom. Pessoal, bom final de semana, tá? Até semana que vem. E aí, vou disponibilizar para vocês aí essas duas aulas. Vai ficar como estudo de delineamentos de estudos epidemiológicos 1 e 2, tá bom? Beijão, gente. Então, valeu, professora. Boa noite. Obrigada pela aula. Obrigada, eu que agradeço. Beijão.